As idades já não são o que eram. E se vamos viver mais, então queremos viver melhor e aproveitar ao máximo esta espécie de bónus de longevidade que está a ser dada a toda a humanidade. Neste podcast vamos conversar com todas as gerações, sem tabus, sem medos e, acima de tudo, sem preconceitos. Idade Maior é um podcast para maiores de idade. Uma iniciativa da consultora Idade Maior, um projeto da agência Brand Key. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Idade Maior. Hoje com a Mafalda Honório e com o Domingos Tavares. A Mafalda Honório tem 44 anos, diz que a idade é um estado de espírito, já vamos perceber também. É mãe de 3 filhos, é gestora, trabalhou 16 anos em Fast Moving Consumer Goods, na Unilever, peço desculpa, mas tem que ser em inglês. Liderou equipas nas áreas comercial e de marketing. Já foi distinguida com pelo menos 2 prémios pela Loja Perfeita, a Perfect Store Award, extraordinário, e é uma pessoa que considera que o consumidor está sempre no centro do negócio, ou seja, a pessoa, o ser humano, e não só o negócio de números. É movida por desafios e está agora há 3 anos na Fidelidade, onde criou e lidera a área da longevidade, que é mais do que uma missão, é uma paixão. Bem-vinda, Mafalda. Obrigada. Eu sei que deixo muita coisa de fora, mas já vamos falar, já vai vir na conversa. O Domingos Tavares tem 29 anos, mas acha que começou a ficar velho aos 23. É verdade, Domingos? É verdade. Ou é mito? Não, é verdade. É curioso, provocação, e é um estratega por natureza, gosta de ligar os pontos que ainda não foram ligados e é uma pessoa que faz parcerias improváveis, isso é muito interessante. Trabalhou na área da longevidade e, curiosamente, na Nova Zelândia, onde fez um estudo sobre comportamento organizacional e com equipas intergeracionais. Isto é tudo complexo e, portanto, às vezes tropeça-se nas palavras, e onde percebeu que a força de trabalho é sempre maior e mais poderosa e mais produtiva quando há diferentes gerações envolvidas. Para o Domingos, a longevidade é igual à vida, e isso é muito bonito. E ele atualmente é o Chief of Staff, lá vem o inglês, na Mercury Investments, e também é fundador da MOB, que é uma clínica de mobilidade e bem-estar em Évora. Bem-vindos. Há aqui muitas histórias. Há uma história do pai. Se calhar vou começar pela história do pai, Domingos, e quebrar aqui o protocolo das senhoras primeiro. Domingos, o que é que foi esse projeto com o pai? O que é essa aprendizagem com... Foi um projeto muito giro, na verdade. Isto foi antes de entrar na faculdade, e é muito giro falar do pai, falar de longevidade, falar de gerações, porque na verdade eu sempre tive uma relação profissional um bocadinho com o meu pai, portanto é uma geração muito acima de mim. Quantos anos tem? O meu pai tem 57. E este projeto foi em 2000. Não interessa, não foi interessa, quando eras novo. Quando era novo, um projeto muito giro. O meu pai entusiasmou-se com uma ideia, eu entusiasmado fiquei, desafiámos um bocadinho um ao outro, e foi o primeiro projeto em que efetivamente tive de perto uma criação de uma empresa, de um produto. E qual era a substância? Chamava Sun Lover, portanto era uma bebida que bronzeava, e foi muito giro por várias razões, porque foi a primeira vez em que trabalhei mais de perto, ouvi o pai trabalhar mais de perto, e percebi que efetivamente eu já com 17 achava que sabia muito sobre a vida, e percebi que não sei nada. Achamos todos. Exato, era impossível fazer o que o pai tinha feito, e portanto foi uma experiência que foi determinante, porque depois foi aquilo que me levou a ir para a gestão. E no fundo ela é um empreendedorismo familiar, muito intergeracional. Muito, e foi um all effect com ver o pai a trabalhar e perceber que há Domingos, afinal são os miúdos, ainda não consegues fazer isto, claramente. Domingos, então, para além dessa experiência com o seu pai, também chegou aos 23 anos e achava que estava a ficar velho. Eu gostava de perceber isso, Há muitos rapazes, tenho constatado que há muitos rapazes que têm um pavor de chegar aos 30 anos, e que é uma coisa até mais masculina do que feminina. Isto já percebi que está com 29, portanto deve estar apavorado com os 30 ou não? Sim, não, claramente. Já
os vários programas e propostas de programas pós-30 abulo sempre. Portanto, a ideia é sair uma semana antes e regressar na semana a seguir. Mas porque eu lembro de onde é que isso vem? Isto vem de, eu acho que mais do que idade, e portanto não é o número, é o sentimento. E a verdade é que senti pela primeira vez com 23 anos de já devia ter feito mais. Ok. Ou gostava de ter experienciado mais. E tipicamente eu lembro de fazer 23 e de pensar, eu com 27 devo ser pai. Portanto, devo casar-me com 26, sei lá, tentar planear a minha vida, ou então ou benchmark das gerações anteriores, ou corresponder às expectativas dos sociais outros. e dos outros e tudo mais. E lembro de pensar, calma, então tenho 3 anos para fazer uma série de coisas que ainda não fiz. Eu não fui à Antártida, ainda mas já foi à Nova Zelândia. Já fui à Nova Zelândia, que estive perto, mas havia uma série de coisas. E foi aí o sentimento de não é mais o de estou velho, é estou a gastar tempo. O tempo que gastei até agora não foi eficiente. Ou seja, é uma noção exata de que aos 23 anos a vida é curta, apesar de ainda só ter 23 anos, mas a vida por mais longa que seja, vai ser curta para aquilo que há para fazer. Isso é que me estou, porque cada ano que faço sinto o sentimento de não fiz isto. Mas é muito interessante isso. Agora, isso levado ao extremo pode ser até muito perturbador para a gestão do dia-a-dia, ou não? Sim, é um bocadinho... Para a gestão das expectativas próprias e já não dos outros. Sim, mas é exatamente esse o desafio, a gestão das expectativas próprias e não dos outros. E eu acho que se nós pensarmos nas vidas que vieram antes, e portanto nós estamos sempre a tentar fazer o exercício da projeção do que é a nossa vida, naquilo que estamos a ver, portanto os que estão mais à frente, os mais velhos, e aquilo que me ajudou muito foi perceber que existem vários tipos de vidas. E portanto este exercício comecei a fazer aos 23 para me acalmar a mim próprio, e portanto eu via aquele rapaz que aos 27 é que começou a empresa, ou Morgan Freeman que foi ator aos 40, ou portanto quando sinto no dia-a-dia em que acho que estou, que chatice, o dia podia ter feito mais, ou o ano que passou. Mas isso não é um perfeccionismo? Eu já vou ler a Mafalda, eu acho que mas estou interessada aqui neste processo de um jovem tão jovem. Eu acho que com tanta pressão interior. Há um perfeccionismo, mas eu acho que é mais a pressão social e o medo de não pertencer. Porque se eu começo, se eu quero ter uma família, porque toda a gente tem uma família, e depois mudam as conversas, mudam os interesses, muda a disponibilidade. E, portanto, se mudam os amigos. Mudam os amigos, por tudo isso. E portanto, se eu quero estar também no que vejo e a acompanhar, então, mas ao mesmo tempo quero fazer muito mais, então eu tenho que fazer muito mais rápido. Domingos, eu começo por agradecer imenso isto que acabou de dizer até agora, porque eu acho que isto reflete muito esta geração que tem 20 anos ou pouco mais do que 20 anos e que sente essa pressão. E já não tem a ver só com as expectativas dos outros, tem a ver com a expectativa própria, que é muito acelerada e muito exigente. E isto, ter posto isto aqui com esta naturalidade e com esta franqueza, agradeço imenso, porque eu acho que muitas pessoas se vão identificar, as da sua geração e outros que já passaram por isso. Mafalda, sentiu esta pressão quando tinha 20 anos? Senti e ainda sinto. Ou seja, sério? Aos 44? Eu sinto um misto, que é... Eu sou uma apaixonada pela vida, claramente. Portanto, para mim a vida é para viver, é para ser aproveitada. Eu sou a pessoa do copo meio cheio das oportunidades sempre. E quando eu brincava e dizia a idade é um estado de espírito, isto foi algo que eu aprendi desde sempre com os meus avós e sobretudo com o meu avô, que olhava para mim aos 94 e dizia: querida, não te deixes enganar, isto é o corpo, mas na mente eu sou um jovem. E eu revejo muito nisso, que é esta alegria, esta paixão por viver e por aproveitar toda esta dádiva que é o estarmos aqui. Mas por outro lado eu sou uma perfeccionista por natureza e portanto também vou sendo invadida pelos pensamentos de devia ter feito mais. Isso aconteceu-me aos 30, porque eu achava que aos 30 eu tinha uma checklist daquilo que eu tinha de ter feito quando chegava aos 30 anos. Eu podia dar-vos aqui uma pista, que é quando uma pessoa chega aos 60, eu vou-vos dizer, eu tenho 63 anos e é tão bom. É uma libertação, não é? É uma libertação total dessa pressão, mas é incrível porque é preciso chegar cá para perceber isso. Acredito. Eu, mesmo que eu diga isto, vocês vão dizer, está bem, mas não acreditam completamente, mas quando cá chegarem vão ver que é maravilhoso. E eu, a sensação que tenho é que aos 70 ainda será maior a libertação e aos 80 também,
e se tiver saúde, então melhor ainda. Mas desculpa, interrompi. Não. E foi ótimo aquilo que disse, mas quer dizer, isso vai muito ao encontro que é, eu não sinto a pressão que eu sentia antes, ou seja, eu sinto que com o avançar do tempo, lá está, com o aumento de maturidade, de idade e tudo, há coisas que nós começamos inevitavelmente a relativizar. Por exemplo, a pressão social e a pressão dos outros. Torna-se cada vez mais importante aquilo que nós sentimos que é verdadeiro, aquilo que nós sentimos que faz sentido, aquilo que realmente nós queremos fazer e construir. E eu acho que nos tornamos muito mais verdadeiros connosco próprios e mais independentes de tudo aquilo que é a pressão social. Não conseguimos ser totalmente, não é? Porque vivemos numa sociedade e faz parte, mas começamos cada vez mais ou seja, os pesos na balança começam a se equilibrar de uma outra forma. Portanto, Domingos, há esperança, está bem? Domingos, isto ressoou. Sim, claramente. E na verdade venho à medida, agora estou a chegar aos 30, portanto já mais muito maduro, e o sentimento é um bocadinho diferente daquele dos 23, mas fez muito sentido, e na verdade faz parte do crescer. Mas esta pressão, e portanto uma fala do sentiste, eu acho que acontece em todas as gerações com toda a gente. Portanto, nós somos humanos, nós comparamos, que é uma coisa péssima, mas a comparação é um atavismo humano e portanto... É horrível. Eu posso, agora tenho que dizer que o Domingos foi meu aluno na Nova. Há muitos anos, eu acho que não nos víamos não sei, há 6 ou 7 anos, obrigada, mas reencontramos e estamos aqui hoje porque nos reencontramos na conferência sobre idade maior no CCB há um par de semanas e foi um abraço incrível e o Domingos é para mim é uma surpresa isto que o Domingos diz, porque o Domingos é uma pessoa verdadeiramente intergeracional e ele trata a Mafalda por tu, porque, e é outra coisa que tenho que dizer, vocês trabalharam um ano juntos, não foi? Sim. Neste projeto de longevidade. E esta intergeracionalidade estrutural do Domingos não condiz, não confere com essa pressão interior. E então volto à questão das expectativas próprias e pergunto, casou? Não. Tem filhos? Não. E como é que isso afeta ou como é que isso atinge a chegada dos 30? Não, a pergunta é muito gira e... Portanto, eu chego aos 30 e o ano passado eu tive 12 casamentos. Portanto, estes 12 casamentos... Eu com 63 anos, no ano passado tive 8. Mas são casamentos... de amigos, não é de filhos de amigos. Isto é o intergeracionalidade, ter muitos alunos. Isso é ótimo. Saber que... Mas, portanto, Isso é penoso? Não é penoso. Aliás, a pessoa está claramente feliz pelas pessoas que estão a casar, mas tem sempre aquela sensação de que eu. E eu no sentido se a minha vida agora não acompanha a deles e portanto, na verdade este medo é o medo de não pertencer. Exato, e de perder. Porque naturalmente os interesses mudam, porque as pessoas todas casaram, portanto eu não casei ainda, não tive filhos ainda. E isso dá-lhe uma urgência? Dá uma urgência enorme. Dá uma urgência, ou dava. Lá está, porque eu acho que depois se a pessoa também for verdadeira com ela própria e faz o trabalho, e foi o trabalho que tenho feito nestes últimos 8, 9 meses, na verdade, é de aceitar timings diferentes. E na verdade o que me tem ajudado bastante a falar com pessoas mais velhas, eu tenho agora curiosamente no último ano um grupo de amigos também com 40 e com 20 e efetivamente mas só percebe que não perde nada, só ganha. Que não perde. Ou mesmo que perca aqui, vai ganhar ali. É isso mesmo, mas é um exercício muito penoso para fazer, porque tipicamente nós não o partilhamos. É muito difícil para nós dizermos, olha, tenho medo que deixes de ser meu amigo porque agora tens uma mulher e filhos e provavelmente eu serei menos interessante e a minha vida será menos interessante. Por isso é que eu acho que é bonito também pôr isto aqui, porque acho que aqui isto é o que interessa, não é? É nós termos estas conversas com esta verdade e com esta autenticidade e não o fingir que está tudo bem e que não faz. Certo, não é? Não, de todo. Eu acho que eu acho que acontece a muita gente aqui a chegar aos 30 ao perceber que as vidas começa a pessoa quando sai da faculdade ou quando sai da escola é quando temos a liberdade de começar a explorar. Até lá está tudo muito estandarizado, tanto os meus amigos do 8º ano, do 9º ano, 10º ano, mas depois é um fósforo. É um fósforo e porque eu estava a pensar nos 23 passou a correr, mas efetivamente é aí que a pessoa começa a viver um bocadinho mais. E a fazer isto que a Mafalda disse, que exato. A ficar pacificada e a deixar ir. Mas a importância que é eu
encontrar em pessoas mais velhas esse feedback, porque na minha geração não o vou ter, como é óbvio, Claro. ainda não. Mas também já não há tanto nesta idade, já não há tanta pressão dos pares, é uma pressão interior, individual, mas não são os pares a dizer, então ainda não casaste, Não, não de tens todo, filhos, não, de todo. Eles adoram-no como adoram antes de casarem, Sim, depois sim, de casarem. não, de todo. Aposto que é padrinho de casamento de alguns Sim. e portanto, Sim. portanto essa adoração e essa ligação está para a vida, mas percebo e diria até que há uma coragem muito grande em partilhar isto aqui, porque talvez as raparigas, por uma questão de relógio biológico, e talvez as raparigas sejam mais pressionadas interiormente por si próprias, mas também socialmente perante esta sucessão de casamentos. Às vezes até medicamente. Exatamente, e portanto acho que isto vir de um homem, de um rapaz, ajuda imenso a pôr em perspectiva, ajuda imenso a relativizar. Mafalda. Posso só acrescentar também uma coisa? Tudo, Eu acho podem se que interromper e podem... Obrigada. Sim. Eu acho que é algo que também ajuda um bocadinho a pôr em perspectiva, que é nós pararmos de pensar tanto nos anos que vivemos e começarmos a pensar cada vez mais naquilo que vem pela frente. A idade de perspectiva que a Maria João Valente Rosa fala e que é um exercício giro. E, por exemplo, eu lembro-me quando fiz em junho o curso Longevity Leadership com a Aviva, um dos primeiros exercícios que ela nos põe a fazer é dar-nos uma folha em branco e diz, agora vocês riscam a folha ao meio. Essa folha ao meio são 50. Porque há o conceito do 100 Year Life, que basicamente é aquilo que se espera que... Viver 100 anos. Exatamente, exato. pronto. E então nós riscamos, ela diz, agora marca onde vocês estão. E eu, nos meus 44, marco, ela diz, ok, isto é tudo o que têm pela frente. E de repente, quando eu olhei para aquela folha branca, enorme. eu olhei para aquilo e pensei, uau, tipo, tenho imenso tempo, o que é que eu vou fazer nisto tudo? E isto obviamente leva a questões, algumas mais existenciais, que é como é que eu vou financiar isto tudo e ter saúde, pronto, mas vamos agora partilhar essas, mas do ponto de vista pessoal, isto leva a nós pensarmos que na realidade nós vamos ter muitas oportunidades diferentes, ou seja, se calhar aquela pressão que existia antigamente de casar aos 20 e pouco, ter filhos e tudo, isto era, quer dizer, com uma esperança média de vida antigamente. Hoje em dia pode-se fazer tudo mais tarde, quer dizer, mesmo a medicina também evoluiu, não é? Mesmo para as mulheres na parte da idade biológica já há tantas alternativas a que podemos recorrer, portanto, essa pressão também acaba por se dissipar um bocado, às vezes está muito mais na nossa cabeça do que na realidade. Mafalda, e sobretudo tocou aqui numa realidade que é muito, muito real, que é a evolução profissional. Sim. Hoje em dia, e os jovens como o Domingos sabem isso, e nós damos isto em aula mesmo, que é evoluir-se pelo menos no mínimo através de 25 não digo 25 profissões, mas 25 atividades, isto é a média, mas alguns 40, e alguns têm 10 ou 12 experiências profissionais diferentes antes dos 30, e portanto já nada é como era, as idades não são o que eram. O seu avô com 94 anos já era um grande jovem, não era? Exatamente. E é muito interessante nós também termos este confronto e perceber o que é que ainda sentimos agora, o que é que ainda temos aberto, e isto que diz é uma folha ainda quase toda em branco, não é? Aos nós 40 temos anos, para escrever, não é? Na realidade, se ainda por cima fizermos uns riscos verticais e pusermos as décadas e só abrir uma página em branco para cada década, já há um mundo a explorar, não é? Sim, ou seja, lá está, aquela fase da vida que antigamente existia, não é? Aquele modelo de vamos estudar, vamos trabalhar, vamos reformar-nos, tudo isso hoje em dia, nós vamos estudar muitas vezes, nós vamos trabalhar muitas vezes, nós vamos esquecer o que estudamos para estudar de novo. Nós vamos reinventar e ter várias carreiras e ter vários hobbies e, portanto, são múltiplas oportunidades e eu acho isto absolutamente fascinante. Espetacular. Mesmo. Domingos, quem é assim a pessoa mais velha que mais o marca? Bem, isso é fácil. Terá sido a minha avó. Portanto, que já não está viva? Não, 6 meses. Mas, morreu há 6 meses. Sim, mas custa. Custa. Imenso. Como é que se chamava? Manuela. E qual era assim o traço mais luminoso ou aquilo que... Não quer fazê-lo chorar, eu já percebi. Não, de tudo. Não, mas porque é que mais marcou? Porque teria sido coragem ou inovação, que à altura, portanto, foi a primeira mulher veterinária em Portugal, Grandes Animais, a primeira mulher veterinária a abrir clínica própria em Portugal, portanto marcou muito na forma como... É mãe da mãe ou mãe do pai? Mãe da mãe. Isso é extraordinário, ou seja, era uma médica que ia ver os elefantes aos jardins zoológicos. Era uma médica que ia ver as vacas e as menos exóticas, as vacas e os cavalos e os porcos, mas foi a primeira mulher no seu tempo a fazer. Sim, exatamente. É impressionante, ou seja, essa sua veia empreendedora também vem pelo exemplo, não é? Veio, sim, muito pelo exemplo e lá está, era um espírito muito jovem
E portanto a facilidade que mencionou talvez de o tratar por tu, por gerações diferentes e eu sempre fui muito exposto a pessoas muito dinâmicas, mais velhas do que eu e que me ensinaram bastante, e a avó terá sido essa imagem. Sim. E quem é que além do seu avô, quem é que marca? É muito interessante isto dos avós, porque são os meus avós, episódio... claramente. É? Claramente, sim. Os meus avós eram, e ainda tenho uma avó, forças da natureza completas, não é? Portanto, no concreto, em quê? Mesmo a minha avó é aquela pessoa que, pronto, o meu avô faleceu com cancro e a minha avó quis ir fazer voluntariado no IPO em Coimbra. Dá aulas de costura, faz voluntariado. Se eu disser vou ter consigo a Coimbra para almoçar, diz-me hoje não sei se consigo porque vou ter programas com amigas. Portanto, tem uma agenda social mais ocupada que a minha, com 90 anos. E é assim uma pessoa, e é aquela pessoa a quem eu ligo, se calhar a um final de dia triste com alguma coisa, e tem uma frase que me marca imenso e que é giro, porque eu digo-a muitas vezes no trabalho, mesmo à minha equipa, que é uma faldinha já faltou tudo. Portanto, quando eu me queixo e digo, vó, falta tanto, nunca mais acontece, é uma faldinha já faltou tudo. E este já faltou tudo para mim é de uma maturidade e de uma experiência. E viveram isso. Já traz-me uma paz imensa, que é de facto ela tem razão. Eu estou a cair no erro de olhar para o copo meio vazio, logo eu que tipicamente olho para o copo meio cheio. Portanto, isto dá-me imensa força. Esta frase eu digo-a várias vezes, em N contextos, se o Domingos pode confirmar, o já falta tudo, porque o já falta tudo dá esperança, não é? Faz-nos agradecer aquilo que temos e... Há uma frase que eu repito muito aqui, eu acho que já disse, se calhar em cada episódio, e esta frase, que para mim também é uma frase muito resgatadora e cheia de caminho e de esperança, que é: não somos o que fomos, somos o que ainda seremos. E esta frase é do Padre Vasco Pinto Magalhães, que foi também com quem já gravei uma entrevista, e de facto abre esta possibilidade, não é? E não nos reduz àquilo, exato, não reduz ao que já foi, ao que já aconteceu. É tudo aquilo que ainda posso ser, que posso fazer, que posso pensar, realizar, concretizar. Esta conversa é uma conversa sem fim. Gostava de voltar aqui à questão de tudo o que é intergeracional, tudo aquilo que nós pensamos pode unir gerações e que pode colher bons frutos. Onde é que se situam, por exemplo, o MOB? O MOB é uma clínica de bem-estar, não é? Portanto, que o Domingos criou. O que é que promove aí, ou qual é a forma, o que é novo aí, e como é que liga esses pontos ou essas parcerias improváveis que tanto gosta de... É muito giro, na verdade, porque o MOB foi criado por mim, pela minha prima Carolina, que é fisioterapeuta e osteopata, e que vive em Évora, e nós tivemos, porque a Carolina é uma pessoa que também focou muito na comunidade, e portanto quando chegou a Évora percebeu que temos uma comunidade muito envelhecida e temos uma comunidade que está sedenta também de sítios onde se sintam bem. Pontos de encontro. Exatamente. E portanto, nós chamamos Clínica MOB Mobilidade e Bem-Estar precisamente por isso. Porque mais do que fisioterapia, osteopatia, medicina, bem, todas as práticas médicas que existem em todo lado. Existem em todo lado. Era eu lembro de estar a fazer um manual de cultura da empresa, e é o bem receber e o fazer-se sentir bem. E teve muito impacto na Carolina também, minha avó que eu mencionei, mas as várias experiências pessoais que a pessoa vive em família e que na verdade evidenciou a necessidade de comunidade, de tratar bem o próximo, de tratar bem o outro, e as pessoas mais velhas têm imenso para ensinar, e portanto este vai para um serviço na MOB, mas aquilo que nós vivemos lá é perceber o que é que, e é muito difícil falar disto, e lá está, conversas podem ir para vários temas, mas muitas vezes as pessoas têm efetivamente um problema e não é de costas. Não é de costas. É um problema de solidão, é um problema de solidão. Ninguém me ouve, não falo com ninguém. Isso mesmo, e tem tanto para dar. No final do dia eu falo muitas vezes com a Carolina, olha, falei com X e vi esta pessoa, e vive tanto por referências ou pessoas que mencionou ou histórias de vida, e de repente há toda uma oportunidade de trabalho, ou a vida acontece, o resumo é: a vida acontece e desenrola-se quando falamos com estas pessoas da mesma forma. Isso é muito comovente, porque quando uma pessoa entrevista uma pessoa com 80 anos ou 90 anos e diz as pessoas mais velhas têm tanto para ensinar, sim, nós assinamos e sim, confere. Mas quando é alguém com 29 anos a dizer isso,
É muito mais forte. Não, é muito mais forte. É alguma coisa que vive e que experimenta. É real. Exato. E, portanto, não é um conceito, não é uma coisa conceptual, é real a partir de uma realidade. Em pequenos exemplos, no tempo da Senhor, com uma consulta de fisioterapeuta, é evidente que isso acontece. Portanto... E a Mafalda tocou numa questão que eu acho que é absolutamente crítica, chave, que é as comunidades, gerar comunidades. E quando diz que a sua avó não tem tempo para receber naquele dia porque tem imensos interesses... Fica radiante. Exato, mas no fundo tem várias comunidades, porque não tem só uma comunidade de amigos, tem várias. É muito interessante porque levanta a questão-chave, ou seja, já que nos é dada uma longevidade maior, então nós temos que começar a gerar e a gerir comunidades, ou a aderir a comunidades, ou perceber onde é que eu posso sentir aquilo que o Domingos também dizia, onde é que eu posso sentir que pertenço, onde é que eu posso acrescentar e também ir buscar alguma coisa que eu possa aprender. Mas isso é completamente chave e é algo que é muito visível nestas gerações, não é? Ou seja, sobretudo então quando há perda de parceiros, quando começam a perder amigos. Exatamente, ou seja, esta procura de propósito, não é? Porque é engraçado nós pensarmos que a longevidade na realidade são 3 pilares juntos. Há um pilar que é o self, que é o propósito, não é? Não indo para os anglicanismos, mas indo. O health, portanto a parte toda de poupança e como é que nos preparamos, e health, a saúde. E esta parte de propósito é absolutamente crítica, porque não adianta, na realidade, nós apenas trabalharmos para termos uma poupança que nos permita viver até aos 100 com condições financeiras, nem trabalharmos apenas na nossa saúde, se depois não tivermos uma comunidade de amigos, de família, que nos faça sentir que pertencemos. De relações. Isso é das coisas mais importantes. Mas também é o mais difícil, Marta, porque ou nós preparamos isso e já vem dos 20 e dos 30, 40, 50, ou então, quando a pessoa fica viúva, quando a pessoa fica doente, quando a pessoa perde amigos, ou perde o trabalho, ou perde algum sentido de vida ou de realização, muitas vezes fica sem chão e não sabe onde é que há de ir procurar essas pessoas, não é? É verdade, aí a família tem um papel absolutamente fundamental. Tem, mas às vezes as famílias são difíceis, não é? Sim. E às vezes é na família que a pessoa também se sente meia perdida ou também muito pressionada, ou às vezes um bocadinho derrotada, porque as famílias às vezes são difíceis, não é? Claro, não, é verdade, e isso é um desafio enorme. Mas eu acho que o ponto em que tocou é importante, é as pessoas começarem a perceber que têm que investir nos seus interesses, ou criar grupos, não é? Criar grupos, aderir a grupos, e não estamos a falar dos Tinders da vida, estamos a falar de esferas de interesse, de qualquer coisa que, não sei, há pessoas que vão aprender a fazer escultura, mas nem sequer têm um gosto particular, nem muito jeito, mas sabem que se eu for para aquele curso de escultura, vou conhecer outras pessoas. É giro que com estas idades aparecem também imensos interesses novos, e é uma coisa muito engraçada que nós tivemos a estudar algumas pessoas e, portanto, tivemos mais envolvidos nisso, que é ver os interesses que aparecem, sobretudo a partir dos 60. Lá está, workshops de línguas, voluntariados, coros, figuração. Imensa figuração. Pois foi, isso foi uma coisa, é que nós andámos nessas entrevistas todas e, portanto, fomos mesmo a casa mas de a figuração é impressionante, e porque eu estive agora há pouco tempo no programa da Praça no Porto, e as pessoas que estão lá como figurantes passam uma manhã em que se sentem que estão numa comunidade total. Mas começam a fazer isso em comunidade, porque depois geram-se os grupos, não é? Claro. Portanto, já fazem amigos. Exatamente. Há pessoas que, por exemplo, a partir dos 60 ou dos 65, não é? Depois da reforma, então, desatam a fazer desporto e, portanto, de repente, é quase eu nunca tive tempo, mas agora é que me vou focar como nunca, e, portanto, começam a fazer também imenso desporto. Portanto, é a partir, sobretudo, da idade da reforma e até aos 75 que aparecem imensos interesses diversos. E é muito giro, porque é quase como uma segunda oportunidade. É quase uma vingança do eu, como se diz. Eu costumo brincar a dizer que é nessa altura que eu vou aprender italiano, porque eu tenho sonho que quero ir aprender italiano e com 3 crianças não tenho tempo. E, portanto, aliás, nós estávamos a fazer isto e dizia várias vezes ao Domingos, olha, é nesta altura que eu vou aprender italiano. Pronto, já sei. Mas o exercício, pelo menos, eu penso, e vai pegar um bocadinho de longevidade, que não é efetivamente a Silver Age ou Golden Age, mas começa, que é não ter que haver a vingança do eu. E, portanto, eu acho que talvez seja uma característica mais dos millennials e portanto, a minha geração, o Gen Z, ou todos. Eu também sou millennial, só para te avisar. Menos os boomers. Ele é o na Gen fronteira, Z. mas eu já sou o último millennial. É o último millennial. Sou, mas ainda sou. Mas pronto, mas que é o... E que depois tem os seus desafios, mas nós temos esta noção de que a longevidade começa
a partir do momento em que nascemos. De resto é uma frase que tu usas muito, Mafalda. Eu digo que a viagem começa no dia em que nascemos. É tramado. Isso também é uma frase que se vai repetindo aqui episódio após episódio. Exato. Mas é verdade, ela não começa na reforma, não é? Ela não começa na reforma. Mas os esforços, esse princípio e estas boas intenções que nós tentamos aplicar quando estamos reformados, tem que ser antes. Tem que ser antes. Sim. E eu acho que nisso, ela não se prepara na reforma. É verdade, nisso tiro o chapéu à minha geração por das várias características batíveis e menos boas que posso ter. Este esforço por esta joie de parar e perceber que viver o dia a dia. O dia é para começar a viver agora. Com 29 não é quando reformar ou não é quando exatamente. E sim, é também a gênese da longevidade. E isso contribuirá, várias razões que eu mencionámos também para que é vida, não é? Longevidade é vida. Nós estamos sempre a alimentarmos, tudo aquilo que formos alimentando ao longo da vida vai colher frutos sim. à frente. Claro. E a importância, pelo menos eu vejo isso nas relações internacionais, é esta nossa filosofia de vida destas últimas gerações também tem que ser equilibrada com os ensinamentos que existem dos meus, portanto, não 8 nem 80, mas eu acho que o segredo, pelo menos pessoalmente, me ha ajudado bastante no último ano de conseguir ter uma vida mesmo com longevidade e com qualidade, é a interação com as outras gerações, porque eles dão dos 80, nós somos o 8 e isso é muito interessante. Sim. Sabem que eu muitas vezes já tive aqui várias duplas em que a pessoa mais nova é que traz a sabedoria da pessoa mais velha. É impressionante. Ou seja, se uma pessoa ouvisse o Domingos, podia ser a pessoa mais velha que estava aqui na sala. Isso de resto, meu irmão está sempre a dizer que eu nasci com 60 anos. Não, mas eu acho que isso... Não, eu acho que tem tanto de elogio como de sátira, sim, não é? Sim. Então entre irmãos é um picante, de certeza absoluta. Mas é muito interessante porque ajuda-nos a nós também a não categorizar. E eu acho que o idadismo é tramado por isso. Lá não está, é? a idade é um estado de espírito. Exatamente, não é? as categorias, estes são jovens, aqueles são não sei quantos, e portanto agradeço-vos muito terem também desfeito sem terem essa pretensão de vir aqui desfazer mitos, mas de facto só pela maneira como falam, a maneira como se expõem, deixamos aqui muito tesouros, verdadeiros tesouros. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada e Domingos... há tempo para tudo. Exatamente. Começa a perceber. Exatamente. As folhas em branco estão ainda muito em branco. Faz a folha, Domingos. Faz o exercício da folha que vai ajudar. Obrigada.